Olá, bem-vindo você, bem-vinda você. Vamos dar continuação a mais uma aula de filosofia. E na aula anterior a gente falou o que é filosofia. E hoje a gente ainda vai dar uma continuação, né, nessa aula, que vamos refletir na pergunta fundamental do que é filosofia. Hoje vamos caminhar por mais essa história assim, dos gregos aos filósofos contemporâneos, para compreender como a filosofia se define, se transforma e continua essencial para a vida humana. O filósofo não é quem tem todas as respostas, né? Mas quem nunca deixa de se perguntar. Como havia falado sobre isso na aula anterior, hoje a gente vai dar mais uma aprofundada nesse assunto. A filosofia nasce na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C., em cidades como Mileto e Atenas, como foi dito na aula anterior. Antes dela, predominavam os mitos, narrativas sobre deuses que explicavam o mundo e os primeiros filósofos, né? Como a gente falou sobre o Tales e o Anaxandro, e eles vão inaugurar o Logos, que é a razão. Eles buscavam princípios naturais, mas não explicações míticas, né? Aristóteles vai registrar em sua obra a metafísica. O que os homens começaram a filosofar, e agora, como no início, por causa da admiração, né? Filosofia nasce, portanto, do espanto, da curiosidade, do desejo de compreender as causas do mundo. Essa transição do mito ao logos é um marco inicial da filosofia. Perguntar não apenas como as coisas acontecem, mas por que elas acontecem. Sócrates, em 469 a 399 a.C., ele não escreveu livros, mas suas ideias foram preservadas nos diálogos de Platão. Para Sócrates, filosofia era diálogo e exame da vida. Ele afirmava: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Essa parte é da Apologia de Sócrates. O método socrático consistia em perguntas que levavam o interlocutor a refletir, reconhecendo a ignorância para buscar a verdade. Filosofia é, portanto, exercer crítico, um exercício, né, da ideia crítica, do pensamento crítico e o autoconhecimento. Platão, o discípulo de Sócrates, fundou a academia e escreveu obras como a República. No famoso mito da caverna, Platão descreve pessoas presas em uma caverna que só enxergam sombras. Os filósofos, o filósofo para ele, né, é aquele que se liberta, que vê a luz do sol e retorna para libertar os outros. Na próxima aula vamos dar uma aprofundada e falar sobre esse tema, que é o mito da caverna de Platão também. Para Platão, a filosofia é a busca da verdade, que vai além das aparências. A filosofia é mais elevada, música, pois liberta a alma das ilusões e dos sentidos, né? Essa parte da República do livro de Platão. No livro está no capítulo 7. Aristóteles, discípulo de Platão, escreveu obras fundamentais, como Ética Nicômaco e a Política. Para ele, a ciência das causas primeiras, né? Para o Aristóteles, a filosofia é a primeira ciência, né? E então, na metafísica, define e chama-se a filosofia de ciência. Considera o ser enquanto ser. Ele também entendia que a finalidade da vida é a felicidade, que vai ser a eudaimonia. Ela é alcançada pela prática das virtudes. Assim, filosofia é reflexão sobre o ser, o conhecimento, a ética e a política. É assim que vai ser um pouquinho definida por Aristóteles. Na Idade Média, a filosofia dialogou com a fé. Santo Agostinho, na sua obra Confissões, dizia: inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti, ó Deus. Para ele, filosofia era o caminho
era um caminho para se compreender a fé. Tomás de Aquino, 1225 a 1274, sua vida e morte, na Suma Teologia, ele tinha Suma Teológica, né? Ele afirmava: a fé e a razão não se opõem, mas se completam. A filosofia nesse período buscava conciliar racionalidade e a espiritualidade. Com a modernidade, né, a filosofia se volta ao sujeito e à ciência. René Descartes, em Meditações Metafísicas, afirmou: penso, logo existo. Para ele, filosofia era buscar fundamentos seguros para o conhecimento, tão firmes quanto o da matemática. Immanuel Kant, em Crítica da Razão Pura, propôs que a filosofia deve responder 4 perguntas: o que posso conhecer, o que devo fazer, o que é permitido, né? O que me é permitido esperar, a pergunta, e o que é o ser humano. Kant via a filosofia como o exercício crítico da razão. O esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? No século XX e no século XXI, a filosofia já se diversificou bem mais. Wittgenstein, em Investigações Filosóficas, escreveu: os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Para ele, a filosofia é a análise da linguagem. Michel Foucault, em Viajar e Punir, via a filosofia como crítica às estruturas de poder. Ele dizia: onde há poder, há resistência. Sueli Carneiro, nascida em 1950, uma filósofa brasileira, em textos como Energecer o Feminismo, ela mostra que a filosofia é resistência contra o racismo e o ceticismo. A Bell Hooks, de 1952 a 2021, em Ensinando a Transgredir, nesse livro dela, ela afirmava que a filosofia é a prática da liberdade e pela educação crítica, né? Que ela sempre fazia essa crítica, a educação crítica, né? Das pessoas. Filosofia não é uma coisa de grandes filósofos, ela está no nosso cotidiano. Quando discutimos, né, a fake news, como foi dita na aula anterior, estamos diante do mito da caverna de Platão, sobre sombras que confundem com a verdade. E assim, então, a filosofia é prática, é vida, é questionar, é refletir, é transformar. Então, afinal, o que é filosofia, né? E venhamos novamente a essa pergunta. É amor à sabedoria, busca incessante pela verdade, exercício de crítica e reflexão sobre a vida. Como vimos em Sócrates, é exame de vida. Em Platão, é libertação das ilusões. Em Aristóteles, é a ciência das causas primeiras. Em Descartes, é certeza. Em Kant, é crítica. Em Foucault, é resistência. Em Sueli Carneiro e Bell Hooks, é prática de liberdade. Termino com uma pergunta para vocês. Como cada um pode filosofar no seu dia a dia? Como cada um de vocês podem filosofar no seu dia a dia? É bom se questionar, refletir sobre essa pergunta. Porque filosofar, no fundo, é aprender a pensar por si mesmo. É pensar por si mesmo, e isso é um dos maiores movimentos, e digo, das maiores conquistas, né, de nós, seres humanos, como atos de liberdade. E agora eu encerro essa aula com esse questionamento, né, com essa reflexão. Agradecida para todos por assistir essa aula. Até a próxima.